Sejam todos muito bem-vindos na nossa live. Muito obrigada a todos por estarem assistindo a live Seigan Generation. Eu sou a Tamires e pertenço à Rede Geração 2030. E eu sou o Vitor, também pertenço à Rede Geração 2030. Mas e vocês? Também já pertencem a essa rede? Mas espera aí, o que seria a Rede Geração 2030? Nós, que pertencemos à Rede Geração 2030, somos jovens conectados a um ideal comum. Desejamos viver em um mundo de paz, onde cada indivíduo, respeitando seu ambiente, seja plenamente feliz. Todo mundo tem a expectativa de viver num mundo melhor, mas a realidade faz com que se perca a esperança. A diferença prevalece a igualdade. Perdemos a fé nas pessoas, somos apáticos aos problemas comuns. Vivemos um sentimento de impotência coletiva. E afinal, o que eu posso fazer sozinho? Mas queremos dizer para o mundo, ainda não perdemos a coragem. Acreditamos não apenas na possibilidade de um futuro mais digno, mas na juventude diversa, criativa, vibrante, com a força necessária para mudar a época e transformar o mundo. Os jovens têm o poder de mudar o curso da história. E as possibilidades são infinitas. 2030 é esperado com expectativa pelo mundo inteiro, como o momento em que a humanidade vai evoluir a ponto de não deixar ninguém para trás. E nós acreditamos ser possível construir uma década em que as pessoas vivam com dignidade, igualdade e respeito. Sem exceção, acreditamos num futuro onde seremos menos submetidos a padrões e daremos mais valor à vida nas suas diferentes expressões. Acreditamos em uma civilização global, onde a tolerância e a coexistência sejam a regra básica da humanidade. 2030 pode e deve ser construído pelas pessoas. Por isso, criamos a Rede Geração 2030. Aqui, reunimos jovens que, com o melhor de sua capacidade, assumem o compromisso de transformar a realidade do país e do mundo a partir de uma ação proativa. Mas e agora que nós sabemos quem pertence a essa Rede Geração 2030? O que elas realizam? O que nós buscamos? Nossas ações são baseadas na Agenda 2030. Tratam-se de 20 objetivos divididos em 4 pilares. Revolução humana, que compõe a base para o desenvolvimento individual do jovem. Respeito à dignidade da vida, que reúne aspectos essenciais para consolidar a nossa organização para as futuras gerações. Educação e cultura SOCA, que sintetizam as principais frentes de atuação na nossa organização na sociedade. E transformação social, que resume o nosso compromisso com o mundo. O nosso intuito é que os jovens da geração Seigan sejam especialistas nestes objetivos e, principalmente, coloquem-nos em prática no seu dia a dia, criando uma juventude de valor, sem arrependimentos, que contribui não apenas para a sua própria felicidade, mas para o desenvolvimento da organização e a transformação da sociedade. E agora, então, precisamos saber como realizamos. Realizamos isso com movimentos criativos e diferentes de tudo que já realizamos antes. Movimentos inclusivos, onde convidamos todos para participarem e construírem juntos, independentemente da idade, raça ou gênero. Desta forma, montamos encontros e eventos onde promovemos e agimos pautados nestes 20 objetivos da Agenda 2030, dentro dos 4 pilares. Esse movimento intitulamos de Seigan Generation, onde Seigan significa juramento. Ou seja, esse movimento é algo maior do que um compromisso. É a nossa missão primordial com toda a humanidade. Se então você agora quer pertencer junto com a gente nesta Rede Geração 2030, acesse a plataforma no site www.geracão, sem o cedilha e sem o tio, 2030.org.br ou utilize o QR Code aqui ao lado. Se cadastre na plataforma e venha junto com a gente neste movimento.
Essa é a década da mudança. O futuro começa comigo, aqui e agora. Aproveitem agora um pouco deste movimento através da nossa atração e da nossa live. Oi, desculpe interromper. Eu gostaria de saber como a Gaikai pode contribuir de forma prática para o humanismo tão ausente na sociedade. Como criar um novo normal no mundo pós-pandemia? Essa é uma pergunta que muitos de nós estamos nos fazendo hoje. Para buscar caminhos para o futuro, é preciso antes analisar as causas que nos trouxeram até aqui e pensarmos juntos quais são os comportamentos e atitudes que precisam ser modificados em nosso dia a dia para assumirmos uma nova postura e mudarmos os rumos da humanidade para um caminho de paz, saúde e prosperidade. Na Semana do Meio Ambiente de 2020, os departamentos dos cientistas, o Núcleo de Filosofia e Estudos Religiosos NEFIR e o Núcleo de Bioética da BSGI do Rio de Janeiro se reuniram para pensar sobre uma solução, a biodiversidade, e o conceito budista de unicidade ou interdependência entre o eu e o ambiente, e 3 problemas, ou 3 venenos: estupidez, avareza e ira, que, segundo o budismo de Nichiren Daishonin, são as causas das origens da peste, da fome e da guerra. Para responder a essa pergunta e analisar as causas do veneno da estupidez que causa a peste, Fernanda Aragão, neurocientista e representante do Departamento dos Cientistas, conversa com Giane Machado, advogada e representante do NEBio. A relação do veneno da estupidez e epidemia foi abordada por Nichiren Daishonin na sua tese A Pacificação da Terra através do Ensino Correto. Em 1257, 1258, foi quando ele pensou essa tese após um grande terremoto que devastou a região de Kamakura, que era a capital do Japão na época. Os desastres ambientais, como ventos violentos, tempestades furiosas, arrasaram plantações. Inundações arrasaram casas. Epidemias e fome fizeram incontáveis vítimas. Miséria e violência alcançaram níveis insuportáveis. Na treinamento é a finalidade, é a própria verdade e, ao mesmo tempo, o meio que desperta o respeito absoluto no ser humano. O Sutta do Lótus e o Gohonzon são denominados ensinamento correto, porque são expressões do respeito à dignidade da vida e também são meios que conduzem a essa verdade. Correto indica o ensinamento que, em sua totalidade, está de acordo com a verdade da vida. Todas as pessoas são dignas de respeito, são Budas, na forma como se apresentam. O nome dessa verdade é Nam-myoho Renge-kyo. O apelo de Daishonin não visava aumento de número de adeptos de uma religião específica, mas a mudança de propósito do povo e dos governantes. Era necessário que as pessoas abandonassem os 3 venenos, avareza, ira e estupidez, como motivação de suas ações destrutivas e adotassem o respeito à grandeza da vida como princípio norteador da sociedade. Ele escreveu: a fome ocorre como resultado da avareza, a peste como resultado da estupidez e a guerra como resultado da ira. As epidemias, portanto, são causadas pelo veneno da estupidez. Atualmente, apesar dos notáveis avanços científicos, muitas doenças ainda se alastram por causa de nossa ignorância acerca de suas causas. Outras se espalham porque, embora suas causas sejam conhecidas, não foi encontrado nenhum tratamento eficaz. Em outros casos, a causa pode ser conhecida, existem maneiras comprovadas de se prevenir e tratar a doença, mas ocorrem porque as medidas adequadas não são tomadas por razões econômicas ou culturais. Em alguns casos, o âmbito de uma epidemia é aumentado pela insensatez de pessoas que pensam primeiro no lucro e não em trabalhar em conjunto para rapidamente lidar com o problema em questão, por meio de políticas públicas adequadas, por exemplo. As ações citadas acima são características de pessoas que estão sendo conduzidas pelos baixos níveis de vida, inferno, fome, animalidade e ira, que estão escondidos na escuridão fundamental da própria vida, naquele local que tentamos esquecer que existe em nós. Nichiren Daishonin diz que a escuridão fundamental manifesta-se como o demônio do sexto céu. Explicando esse ponto, o presidente Queda comenta: o demônio do sexto céu pode ser considerado como a tendência de buscar e usar tudo e todos como um meio.
Num certo sentido, esta é uma tendência natural de todos os seres possuem. O universo é a própria vida. E a própria vida, na verdade, são, em essência, um só. Apesar das pessoas compreenderem isso intelectualmente, em geral, não conseguem entender na profundidade, no seu coração. Isso poderia ser denominado escuridão fundamental. Devido a essa ignorância a respeito da verdadeira natureza da vida, as pessoas tentam fazer com que tudo e todos no universo sirvam-nas. Essa é a função do demônio do sexto céu. É uma natureza maligna do poder, né? Quando o coração das pessoas cobre-se de impureza, a terra em que vivem transforma-se no mundo mundano. Quando seus corações enchem-se de pureza, o coração enche-se, o mundo transforma-se na terra pura. O Sutra do Lótus expôs o pensamento de que a condição do mundo era consequência da vida de seus habitantes, e a mudança do seu âmago causaria, inclusive, a transformação do mundo mundano em terra pura. De acordo com os princípios budistas que pregam a inseparabilidade de vida e seu ambiente, a desordem na vida e na sociedade estão interrelacionadas e afetam também seu ambiente natural. A estupidez faz com que não percebamos a dignidade da vida, ainda que tenhamos o conhecimento formal das causas da doença. O budismo ensina que o universo é um corpo vivo e que os seres humanos e a natureza encontram-se numa relação de dependência recíproca. E eu passo para a Fernanda comentar também. Obrigada, Giane. Até no seu erro você estava correto, né? Que você falou assim, o universo é a própria vida. E é mesmo, né? É a própria vida, né? A própria vida é o universo. E eu gostei muito que você citou, né? Vários fatores que relacionam o veneno da estupidez e como eles em conjunto podem contribuir para a disseminação de doenças. E você ressaltou, né, que esse veneno da estupidez ele não está em outro lugar que não dentro do nosso próprio coração. Então, certa vez, o vice-presidente da nossa organização aqui brasileira, o Sr. Tina, ele comparou 3 venenos aos instintos de sobrevivência. Então, eles são intrínsecos a todos os animais e a nós. Por isso, a gente não consegue eliminá-los, mas a gente precisa aprender a controlá-los. Esse processo de autocontrole, de autoconhecimento, a gente chama de revolução humana. Então, se os nossos venenos, né, estão dentro do nosso coração e eles são responsáveis pela peste, pela fome, né, então não há outra forma da gente mudar a situação, de mudar a sociedade que não passe pela mudança na nossa forma de pensar, de cada integrante dessa sociedade. Então, assim que a gente cria as condições de mudança. Então, eu estava comentando sobre esse tema, né, com uma jovem budista da minha divisão, né, e ela me perguntou como resolver o problema da estupidez sem, entre aspas, né, atacar o estúpido. E aí ela acrescentou, né, que não seria razoável se a gente passasse a atacar as pessoas ou rotulá-las de estúpidas por não seguir uma recomendação de proteção, por exemplo, ou por qualquer outro motivo. E ela tem toda a razão, porque realmente isso não seria razoável, a gente estaria sendo desrespeitoso. E respeito é uma palavra muito importante. Então, olhar para dentro de si, para os seus próprios venenos, não descarta a necessidade de considerar o outro. Então, quando estamos sob o domínio da avareza, da ira e da estupidez, a gente não consegue respeitar os outros e nem a nós mesmos. Então, tanto um olhar no mundo quanto um olhar em mim são necessários, né, para que a gente possa observar essa natureza humana, os 3 venenos como instinto de sobrevivência, para sair de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Então, para finalizar esse raciocínio, né, tem um trecho muito importante de Nichiren Daishonin, né, em que ele fala: se o senhor se preocupasse um pouco com sua segurança pessoal, deveria primeiro orar pela ordem e tranquilidade em todos os 4 quadrantes da Terra, não é mesmo? Então, essa pandemia ela deixou muito claro que a gente não pode cuidar da nossa própria saúde sem nos preocuparmos com a saúde de todos no mundo. E a ciência e o budismo, elas concordam nessa visão de que a segurança e a saúde pública têm que ter uma visão mais ampla. E nesse mundo cada vez mais interdependente, estamos verdadeiramente conectados em todos os níveis. Então, se ignorarmos agora as tragédias e as causas das tragédias, nós não podemos impedir os legados negativos que elas terão no futuro e para gerações futuras. Então, considerando agora o tema da Semana do Meio Ambiente deste ano, que é biodiversidade, eu gostaria de trazer um pouco mais essa reflexão para a diversidade.
As nossas preocupações durante essa pandemia são tão graves que elas devem ser capazes, de alguma forma, nos permitirem chegar além das nossas diferenças. E ao respeitar e proteger essas diferenças, nós nos tornaríamos mais fortes, tanto na sociedade quanto numa visão mais macro, como num ecossistema. Então, se a gente pensar num ecossistema natural, né, quanto mais diverso ele é, mais forte ele se torna e mais capaz de sobreviver às adversidades que possam lhe ocorrer. Isso também é verdade na nossa sociedade. Quanto mais diversa e mais harmoniosa for a sociedade, mais forte ela será, porque os membros dessa sociedade serão fortalecidos ou empoderados. Então, em sua proposta de paz enviada à ONU em 2012, o presidente da nossa organização, da Isaac Queda, ele comenta: o único caminho viável para superar o impasse que a sociedade enfrenta é cada pessoa acreditar nas suas próprias possibilidades e trabalhar de mãos dadas para que todos se fortaleçam. Então, acho que é uma reflexão, né, para a gente criar esse mundo mais respeitoso, mais harmônico, de mãos dadas. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e a vocês que estão nos ouvindo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Jane. Foi ótimo ouvir as duas e acho que esclareceu bastante sobre esse terrível veneno que é a estupidez. Um grande abraço a todos. Obrigada pela audiência. Como criar um novo normal no mundo pós-pandemia? Essa é uma pergunta que muitos de nós estamos fazendo hoje. Para buscar caminhos para o futuro, é preciso antes analisar as causas que nos trouxeram até aqui e pensarmos juntos. Quais são os comportamentos e atitudes que precisam ser modificados em nosso dia a dia para assumirmos uma nova postura e mudarmos os rumos da humanidade para um caminho de paz, saúde e prosperidade? Na Semana do Meio Ambiente de 2020, os departamentos dos cientistas, o Núcleo de Filosofia e Estudos Religiosos NEFIR e o Núcleo de Bioética da BSGI do Rio de Janeiro se reuniram para pensar sobre uma solução à biodiversidade e o conceito budista de unicidade ou interdependência entre o eu e o ambiente, e os 3 problemas, ou 3 venenos: estupidez, avareza e ira, que, segundo o budismo de Nichiren Daishonin, são as causas das origens da peste, da fome e da guerra. Para responder a essa pergunta e analisar as causas do veneno da avareza que gera a fome, Ângela Sandi, professora de filosofia e representante do Núcleo de Estudos Filosóficos e Religiosos, conversa com André Gustavo, profissional de TI e integrante do NEFIR. Olá. Bom, sobre a avareza, ela é um dos 3 venenos, né, que basicamente se fundamenta numa ignorância, que é a ignorância na relação fundamental com a vida, a ignorância da interdependência, o fato de que todos estamos ligados, vinculados organicamente, o que acontece a um acontece aos outros. A avareza e os 3 venenos são formas de desvitalização, né, e nos colocam numa relação diminuta com a realidade, que não corresponde à dignidade da vida, portanto é algo a ser superado. A avareza, ela se aproxima a um impulso de uma mente estreita, que entende que a segurança, a proteção, a busca desses bens fundamentais, a felicidade, dependem de uma iniciativa sua, né, exclusiva, e que tendem, então, à acumulação de riqueza, à acumulação de controle, à acumulação de poder. E, na verdade, isso não se resolve porque, individualmente, nós nunca dominamos, né, a totalidade da vida. Isso deve ser feito coletivamente. Então, a superação da avareza depende um pouco dessa recuperação de um senso de comunidade. E aí eu queria ouvir o Gustavo sobre isso. A avareza está muito associada ao estado de fome, né? O que consiste o estado de fome? Pela definição no Seikyo Post, do presidente Queda, o estado de fome é caracterizado pela obsessão de realizar os desejos e pela incapacidade de satisfazê-los. Neste baixo estado de vida, as pessoas são completamente controladas e dominadas por seus desejos insaciáveis e por terríveis insatisfações. São infelizes e impedidas de se desenvolverem e prosperarem. São infelizes e acabam estendendo essa infelicidade adiante. Eu acho que isso está muito presente, né, na modernidade, né, que é onde a gente está, né, e conhece o budismo, porque a modernidade construiu muito a ideia, né, da felicidade
do sentido da vida associada ao indivíduo e à liberdade, né? E, na verdade, hoje a pandemia, ela nos coloca, né, nos traz um senso agudo de que a gente só existe na relação com os outros, né? A busca pelo alimento, pela saúde, pela segurança, se dá por cada uma das pessoas e em rede uma série de ações que são necessárias para que a comida chegue na minha casa, por exemplo. Então, enquanto individualmente a gente não se sustenta. E por isso, a superação desse momento e a superação da avareza significa a gente poder recuperar esse sentido de coletividade, de comunidade, não só entre os homens, mas também em relação à biodiversidade, como a gente vinha tratando a natureza, né, como um recurso, como um meio para ser usado pelos homens. E, na verdade, a natureza é um parceiro e um elemento componente da vida humana que precisa ser recuperado. Então, eu acho que é isso que é a superação da avareza e aquilo que a gente pode pensar para o pós-pandemia, que, na verdade, é a recuperação de um elo, né, fundamental que estava na nossa cultura no passado, né, que é esse sentimento de pertencimento, né? A avareza diminui se a solidão diminui também. O que você acha, Gustavo? O estabelecimento do ensino correto para pais da nação o objetivo da vida é contribuir com a paz e a felicidade para toda a humanidade, baseado na filosofia budista, que prioriza e dignifica a vida. Quando você prioriza e dignifica a vida, você começa você sabe o que realmente importa, o que realmente vai trazer felicidade. E isso ajuda a desacelerar essa busca por consumo por recursos, né? Exatamente, né? Buscar esses vínculos de relação em substituição à questão do consumo, né? Uma série de outras coisas que pareciam suprir isso, né? O Krenak fala que a gente não deve negociar a nossa sobrevivência e nem negociar, nem viver uma vida ao mínimo, né? Que a gente deve ser radicalmente vivo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E ser radicalmente vivo é estar com os outros, né? É trazer o outro em mim, é trazer a natureza em mim e seguir em frente. Acho que é isso. Bom, Ângela e André, muito obrigada pelas palavras de vocês. Foi muito bom para a gente poder pensar um pouquinho melhor sobre essa relação da avareza com a fome. Obrigada aos dois e um beijo. Como criar um novo normal no mundo pós-pandemia? Essa é uma pergunta que muitos de nós estamos nos fazendo hoje. Para buscar caminhos para o futuro, é preciso antes analisar as causas que nos trouxeram até aqui e pensarmos juntos quais são os comportamentos e atitudes que precisam ser modificados em nosso dia a dia para assumirmos uma nova postura e mudarmos os rumos da humanidade para um caminho de paz, saúde e prosperidade. Na Semana do Meio Ambiente de 2020, os departamentos dos cientistas, o Núcleo de Filosofia e Estudos Religiosos NEFIR e o Núcleo de Bioética da BSGI do Rio de Janeiro se reuniram para pensar sobre uma solução à biodiversidade e o conceito budista de unicidade ou interdependência entre o eu e o ambiente, e 3 problemas, ou 3 venenos: estupidez, avareza e ira, que, segundo o budismo de Nichiren Daishonin, são as causas das origens da peste, da fome e da guerra. Para responder a essa pergunta e analisar as causas do veneno da ira que gera a guerra, Luanda Moraes, engenheira química e professora, representante do Departamento dos Cientistas, conversa com Joana Macedo, socióloga e professora e secretária do NEFIR. Oi, Joana, tudo bom? Então, a gente sabe, né, que baseado no conceito budista dos 3 venenos, da avareza, da ira e da estupidez, segundo estudiosos budistas de diferentes tempos, tanto do remoto passado, e aqui a gente fala de mais de 3.000 anos atrás, quanto de um passado mais próximo, tipo século XIII e XIV, e até mesmo
um passado mais próximo ainda nosso, né, século XX e XXI, né, atualmente. O veneno da ira gera a guerra, né? Então, o que você acha dessa questão de que, da onde que vem isso, né? Da onde que viria a ira e a raiva, né? Seriam de desejos frustrados? Nas explicações sobre os escritos de Nichiren Daishonin, fala-se o seguinte, que a guerra é atribuída ao veneno da ira e que, nesse caso, refere-se ao profundo e intenso sentimento de raiva e ardente ressentimento que podem surgir dos desejos frustrados. E essa frase está no BS do dia 20/7/2013. E eu gosto dessa frase porque nós podemos perceber, né, que no mundo de hoje a gente está passando por muitas convulsões sociais, né? O mundo está convulsionado. Então, existem muitas manifestações, reivindicações, calamidades de uma forma geral, e isso mexe com o sentimento das pessoas. E, às vezes, são sentimentos, né, aparentemente não positivos, né, como a raiva e ira, e isso gera frustração também, né? E como lidar com tudo isso, Luanda? Então, eu entendo que essas erupções, né, de ódio, de malícia, na forma de conflitos econômicos, ideológicos, né, como você citou aí, religiosos, nacionalistas e até mesmo domésticos, a gente pode colocar, são muitas vezes a causa das guerras, né, e conflitos armados, né, que o mundo está vivendo. Então, o Dr. Ikeda, um japonês filósofo, né, pacifista, líder da Soka Gakkai, onde Soka se traduz criação de valor, cita na sua proposta de paz, no ano passado, 2019, um físico e também filósofo alemão, Karl Friedrich, não sei se eu falei, né, correto o nome dele, mas um sujeito também que viveu as dores da Guerra Fria e a luta pela reunificação da Alemanha. E Ikeda fala num contexto em que ele citava a urgente necessidade de abolir armas nucleares. Friedrich, então, dizia que a importância, né, ele defendia, né, na verdade, a importância de superar a instituição da guerra, né, que hoje é muito comum, aliás, não somente hoje, né, mas historicamente no mundo, a instituição da guerra é uma realidade. Então, o Dr. Ikeda completa, naquele diálogo, refletindo que é inadmissível para qualquer um ameaçar o direito fundamental à vida. E ele aprofunda dizendo que o inimigo não são as armas ou os estados, mas sim as formas de pensar que permitem a existência das armas. Então, do ponto de vista filosófico, budista, humanista e, sobretudo, do ponto de vista da dignidade da vida, utilizar armas, né, não resulta, aliás, não resolve, né, o efeito do problema chamado ira, né, que gera a guerra, como dito anteriormente, né, por nós mesmos. Um outro educador, né, que a gente pode citar aqui, do século XX, né, o professor Josei Toda, autor da Declaração pela Abolição das Armas Nucleares, e também, segundo o presidente da Soka Gakkai, ele falava algo impressionante, era que ele desejava arrancar as garras que estavam escondidas nas profundezas das armas nucleares, né? E essas garras nada mais são do que a ira, a raiva e o ressentimento. Muito profundo, né? Muito, muito profundo. E nesse sentido é muito importante a gente falar também que no budismo, justamente, a gente sabe que o nosso estado de Buda ou a nossa escuridão fundamental, né, que pode acometer as pessoas, determina, né, pode determinar o futuro de um país, o futuro de uma nação. Né? Então é importante a gente pensar que o momento atual ele se apresenta de forma bastante desafiante para a gente nesse momento.
Nós vivemos uma crise sanitária, né, com a Covid-19, por exemplo, que está em larga escala e que abala, né, e que lida, né, que afeta a vida de todos nós, a vida das pessoas. E afeta também a saúde, né, e portanto a doença, mas também a morte, né? E como a gente lida com tudo isso, como a gente olha para tudo isso. Estamos vendo conflitos também na política e um impacto significativo na economia, com os preços dos alimentos flutuando bastante. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos por condições bastante críticas nesse momento. E a vida da gente pode ser impactada absolutamente de uma forma inesperada, né? E como a gente encara isso? Como é que a gente enfrenta tudo isso, né? Nós, com o budismo, né, e com a filosofia budista de Nichiren Daishonin, a gente aprende que os desejos mundanos são iluminação e que, nesse sentido, a gente precisa entender que dentro do sofrimento, das intempéries da vida, a gente consegue atingir a felicidade, né? E o que seria essa felicidade propriamente? Seria alcançar um estado de Buda. E de que forma a gente faz isso? Tem uma frase, tem um pensamento do Amir Klink, que diz o seguinte, que é com o vento da tempestade que se chega mais longe, né? Justamente porque o barco ele anda mais rápido com o vento, né? E como é que a gente reflete tudo isso? Que a tempestade, ela passa, não é mesmo? Por isso, precisamos enxergar o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Os fenômenos, eles são passageiros. E cabe a nós, a cada um de nós, alcançar o estado de Buda inerente e, como está escrito no Gosho, abertura dos olhos, estado de Buda indomável que cada um de nós tem. Nós temos o poder de transformar, né? Porque a gente reflete no nosso entorno e para isso, né, conseguir ter uma postura de Buda. Né? A nossa budicidade está em controlar nossa mente para termos a melhor postura e soluções nos momentos que são mais cruciais. A ira, né, gera guerra, como a Luanda estava falando. E é dessa forma, né, há um descontrole dos impulsos. Né? Em meio a tantas adversidades, né, a tantas dificuldades que a gente, porventura, passa e enfrenta nas nossas vidas, né, isso pode gerar a reação automática da nossa parte. Né? E essa reação automática da nossa parte faz com que a gente, muitas vezes, não consiga olhar para o outro, né? Olhar para a nossa sociedade como uma forma geral, e dependendo dessa reação, pode causar destruição. Né? Quer dizer que não precisa, então, reagir? Né? Não, pelo contrário, a gente precisa reagir. Mas um dos temas da proposta de paz desse ano, de 2020, fala do desafio da construção, que significa o seguinte, em vez de focar apenas nos problemas e na crise, construir modelos possíveis de um futuro melhor e planejar caminhos práticos de ação conjunta para se chegar a tal futuro. Né? Então, é a forma como a gente olha, né, para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos, né, que são vários conflitos e guerras que a gente encara, né, no nosso dia a dia, e como a gente consegue, com o nosso melhor potencial de vida, a gente consegue enfrentá-los e solucioná-los. Joana, Luanda, a gente vai falar mais de solução nos nossos próximos vídeos. Queria agradecer a presença das duas por esse pouquinho rápido bate-papo que vale para cada um de nós nos aprofundarmos nos estudos do budismo. Obrigada, Joana. Obrigada, Luanda. Um grande beijo às duas. Como criar um novo normal no mundo pós-pandemia? Essa é uma pergunta que muitos de nós estamos fazendo hoje. Para buscar caminhos para o futuro, é preciso antes analisar as causas que nos trouxeram até aqui e pensarmos juntos quais são os comportamentos e atitudes que precisam ser modificados em nosso dia a dia para assumirmos uma nova postura e mudarmos os rumos da humanidade para um caminho de paz, saúde e prosperidade. Na Semana do Meio Ambiente 2020, os departamentos dos cientistas, o Núcleo de Filosofia e Estudos Religiosos e o Núcleo de Bioética da BSGI do Rio de Janeiro se reuniram para pensar sobre uma solução, a biodiversidade, e o conceito budista de unicidade ou interdependência entre o eu e o ambiente, e 3 problemas, ou 3 venenos, estupidez, avareza e ira,
que, segundo o budismo de Nichiren Daishonin, são as causas das origens da peste, da fome e da guerra. Para responder a esta pergunta e analisar as causas da pandemia no panorama da biodiversidade, convidamos a jornalista Luísa Sarmento, representando o Departamento de Cientistas, e a Rosa Coco, bióloga, representando o Núcleo de Estudos em Bioética. Para iniciar, gostaria de apresentar dois conceitos budistas: Eixofune, unicidade de ser vivo e ambiente, e Engi, origem independente. Eixofune significa que o ser vivo e o meio ambiente são dois fenômenos distintos, porém unos em sua existência fundamental. Isso quer dizer que qualquer dano causado a um deles repercutirá infalivelmente no outro. Analisada com base no princípio de Eixofune, a crise ambiental que a humanidade enfrenta decorre grande parte da atuação destrutivas do próprio homem. Já o conceito de Engi, que significa origem independente, literalmente o termo quer dizer surgimento em conexão. Em outras palavras, todos os seres e fenômenos existem ou ocorrem somente por causa da sua relação com os demais seres ou fenômenos. Tudo no mundo vem a existir em resposta a causas e condições. O princípio budista da origem independente reflete uma cosmologia na qual todos os fenômenos humanos e naturais surgem de uma matriz de inter-relação. Assim, somos motivados a respeitar a singularidade de cada existência que sustenta e nutre tudo dentro de um todo mais amplo e vivo. E a respeito disso, James Lovelock, que propôs a hipótese de Gaia, que afirma que todos os seres e o material inorgânico são parte de um sistema único e dinâmico que forma a biosfera terrestre, o budismo, por sua vez, ensina que a própria Terra, incluindo não apenas os seres humanos, os seres animados ou inanimados, mas também montanhas, rios e tudo mais, são um único organismo que interage entre si, o que é explicado pelo conceito de origem independente. E aí, Luísa? Bom, Rosa, achei maravilhoso que você conceituou e trouxe, né, essas explicações, porque o budismo está muito em sincronia com o conceito de biodiversidade, né? Você vê que realmente o budismo ele fala sobre a vida. E aí tem um material que a ONU divulga todo ano aqui na Semana do Meio Ambiente, e esse ano tem um trecho que eu acho que eu queria chamar a atenção, que diz o seguinte: a pandemia do Covid-19 é um lembrete de que a saúde humana está ligada à saúde do planeta. Os coronavírus são zoonóticos, ou seja, são transmitidos entre animais e pessoas, e algumas pesquisas mostram que essas doenças estão em ascensão. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas são contaminadas e milhões morrem por zoonoses todos os anos. Isso só demonstra isso que você estava apresentando, o quanto a nossa relação de interdependência é completamente indissociável. Então, se a gente quer pensar num mundo que possa existir, continuar existindo daqui para frente, diante dessas grandes adversidades, desses desafios, a gente precisa tomar consciência de que ninguém existe isoladamente, né? Ninguém sozinho, ninguém é sozinho por inteiro no mundo. Então, se a gente mudar a forma como a gente pensa, né? Menos egoísta, menos consumista, né? Quando a gente fala dos 3 venenos, avareza, ira e estupidez, a gente está falando justamente desses problemas, que é o egoísmo, que é você querer tomar para si o que é de todos, né? Então, para mudar o panorama, a gente precisa nós mesmos pensarmos e avaliarmos no nosso dia a dia como é que a gente se relaciona com o nosso consumo, com o ambiente que a gente ocupa, né? Eu acho que essa fala aqui demonstra perfeitamente o quanto o budismo está em sincronia com a vida, explicando os fenômenos da natureza, né? Perfeito, Rosa e Luísa. Foi muito boa as respostas de vocês. Eu agradeço muito a vocês e a todos nós que estamos ouvindo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Onde o Santa Cacá existe?
em nenhum lugar distante. As magníficas fortalezas Soca existem em nossos blocos, comunidades e distritos. Encontram-se em nossas interações cotidianas, quando travamos as batalhas diárias e estendemos nossas mãos às outras pessoas e a encorajamos. Por isso, é tão importante transformarmos nossa localidade num belo e alegre exemplo de comunidade harmoniosa, da qual possamos dizer com orgulho: observem nossa organização. Isto é Soca Gakkai.